Então, pessoal, agora vamos entrar na etapa, na parte de propriedades mecânicas, né? O que nós vamos ver agora? Como nós passamos por essa etapa anterior e percebemos que quando se trata de materiais, né, existe uma variedade de grupos e dentro desses grupos ainda existe uma variedade de divisões. Quando a gente fala lá, por exemplo, do grupo, dividir aqui em classes, né, os materiais, polímeros, cerâmicos, metais, é óbvio que as propriedades desses grupos se diferem. Mas, quando a gente olha para dentro de um grupo, você também vai ter diferentes tipos de materiais com propriedades diferentes. A classificação lá, o grupo dos materiais metálicos, dos metais. Nós vimos na aula anterior que os metais, as ligas metálicas, são diversas. Desde as ferrosas às não ferrosas. Dentro das ferrosas existem diferentes tipos. E cada material desse ele tem uma propriedade diferente, uma característica diferente. Então, quando nós pegamos os materiais metálicos e olhamos, por exemplo, para os aços, diferentes tipos de aços vão ter diferentes propriedades, certo? Então, conhecer as propriedades de cada material é importante para quê? Para você poder especificar as aplicações, por exemplo, que eles podem ser submetidos. Quando a gente fala lá, um aço 1020 tem propriedades que direcionam esse material para uma determinada aplicação, mas também limita esse material para uma outra aplicação. A mesma coisa acontece se a gente olhar para o aço 4340. Existem propriedades que vão direcionar, olha, ele é ideal para isso daqui, porém não vai ser ideal para essa outra aplicação. Então, conhecer as propriedades de um material é importante, dentre outras coisas, para determinar suas aplicações e evitar, por exemplo, acidentes, né? Quando a gente fala, por exemplo, de compósitos, compósito tem uma série de propriedades, né, que agregam muito valor a ele, mas também conhecer essas propriedades é importante para dizer aonde eles não podem e aonde eles podem ser aplicados. Não existe um material melhor do que o outro. O que existe são aplicações ideais para cada tipo de material. Um material pode ser melhor do que o outro em uma determinada aplicação, certo? Então, quando a gente fala de propriedades mecânicas, é muito importante por causa desse contexto que eu estou apresentando para vocês agora. Mas o que são propriedades mecânicas? Existem diferentes tipos, né? As propriedade, como nós estamos vendo aqui no plural, propriedade mecânica não é uma única propriedade ou característica de um material. São várias. Desde dureza, resistência mecânica, ductilidade, tenacidade, resistência à fadiga, resistência ao impacto, né? Tem uma infinidade aí de propriedades que podem ser avaliadas. A avaliação da propriedade de um material, ela depende muito da sua utilização, da sua aplicação. Por exemplo, materiais que vão ser utilizados, submetidos a um esforço de impacto. Vai ter que ser avaliada a resistência ao impacto dele. Se você tem um material que ele vai ser submetido à fadiga, né, a um esforço contínuo por um longo período de tempo, então você vai ter que avaliar a resistência à fadiga desse material. Então existem várias propriedades que podem ser avaliadas. Como que você determina as propriedades de um determinado material? Uma das formas de você fazer isso são os ensaios mecânicos. O ensaio mecânico é quem vai pegar um material, um tipo de material, e vai determinar as suas propriedades. Então, quando você quer, por exemplo, avaliar resistência ao impacto, quanto o material pode resistir a impacto de carga sobre ele, aí existem ensaios de impacto
que vão fazer essa avaliação. Se você quer avaliar a dureza, a resistência específica de um material, aí existem ensaios de dureza que vão fazer essa avaliação. Ah, eu quero avaliar a resistência à fadiga. Existem os ensaios de fadiga. Tá? Eu vou trazer para vocês, como vocês não são específicos dessa área, nós vamos a estudar um ensaio mecânico que é talvez um dos mais importantes na indústria hoje, né? Que é o ensaio de tração. O que é o ensaio de tração? O ensaio de tração, né, é um ensaio, é uma análise que é realizada em materiais, submetendo ele a um esforço de tração. Para quê? Para se avaliar as suas propriedades. Por que esse ensaio é muito importante? Porque quando você pega, por exemplo, existe na indústria, né, no estudo dos materiais, um ensaio chamado ensaio de dureza. O que o ensaio de dureza te dá? A dureza de um determinado material. Existe o ensaio de fadiga. Ele vai te determinar a resistência à fadiga de um determinado material. O ensaio de tração, entre as suas vantagens, é que ele te traz uma série de propriedades e de informações, e não apenas uma, como a maioria dos ensaios fazem. Ele é um ensaio bem completo e muito importante na indústria. O que é o ensaio de tração? É um ensaio onde o corpo é deformado por alongamento até o momento em que ele se rompe, ou seja, você fabrica lá o corpo de prova, né, um material com formato específico, e você vai colocar nessa máquina que vai tracionar esse corpo até romper. Então é considerado um ensaio destrutivo. Os ensaios de tração permitem conhecer como os materiais reagem ao esforço de tração, quais os limites de tração que suportam e a partir de que momento se rompem, além de uma série de outras propriedades, certo? Então, o ensaio de tração ele é feito normalmente em uma máquina que a gente chama de universal, como esse desenho aqui, esse escopo que está sendo apresentado, ó, né? O que é basicamente um ensaio de tração? Você pega um corpo de prova. O que é um corpo de prova? O corpo de prova do ensaio de tração teria mais ou menos esse formato. Ele tem dois cabeçotes, né? Duas partes aqui nas extremidades com um diâmetro maior do que o seu comprimento central. Aqui é a parte útil que vai ser ensaiada e aqui são os cabeçotes, tá? Desse corpo de prova. Corpo de prova é o quê? Por exemplo, eu quero avaliar um aço 4340. Então, eu vou pegar lá uma barra de 4340 e vou fabricar um corpo de prova. Ou seja, uma pequena amostra representativa desse material com esse formato que vocês estão vendo aqui. Ó. Dois cabeçotes, duas extremidades com um diâmetro maior do que o centro, do que o meio, do que o comprimento útil. Esses cabeçotes, eles vão ser fixados nessas garras que vocês estão vendo aqui, ó, a garra superior e a garra inferior da máquina. Então essas garras vão travar esses cabeçotes e o comprimento útil vai ficar livre aqui no meio. Quando você acionar a máquina, o que esse cabeçote aqui de baixo faz? Ele fica fixo na base dessa máquina. E esse cabeçote aqui de cima, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o movimento aqui ascendente. Aqui. Ele vai começar a subir junto com esse travessão. Né? Aqui nós temos dois parafusos sem fim. Esse travessão começa a subir e juntamente essa garra vai subir com ele. Consequentemente, o que vai acontecer com esse corpo de prova que está fixado aqui na máquina? Ele vai ser tracionado, ele vai sofrer um esforço de dentro para fora no sentido longitudinal do corpo. Né? Ele vai sofrer um esforço longitudinal nesse comprimento útil, né? No sentido aqui de tração. Até que aconteça o quê? Até que ele venha a romper. Então esse ensaio só acaba com a ruptura. Esse corpo aqui, esse comprimento útil, vai começar a sofrer uma diminuição no diâmetro e um aumento no comprimento.
até que uma determinada região dele vai se romper. Aí o ensaio para. Ao longo desse ensaio, toda a parte de registro de dados aqui, ó, vai registrando, né, a carga que está sendo aplicada na tração e também a deformação desse corpo de prova. Então você vai captando uma série de dados importantes para registrar tudo que está acontecendo nesse corpo de prova. A carga que está sendo aplicada, o quanto ele está se deformando e por aí vai. Aí você vai tirar os dados importantes que você precisa desse ensaio em geral. Esse corpo de prova, pessoal, ele vai sofrer os dois tipos de deformação que eu já comentei com vocês em aulas anteriores. A deformação elástica e a deformação plástica. O que é a deformação elástica? É uma deformação reversível, né? Por exemplo, aqui é o corpo de prova inicial. Tracionei ele, estou alongando ele no sentido longitudinal aqui, ó, né? Tracionei ele aplicando uma carga, cessei a carga, retornou ao comprimento inicial, formato inicial. Essa foi uma deformação elástica. Mas, à medida que o ensaio vai se desenvolvendo, ele atinge a deformação plástica também, que é irreversível. Chega uma hora que eu cessar a carga, tem o retorno do componente elástico de deformação, mas tem também a deformação permanente, que é a plástica. Ao longo do ensaio, essas duas deformações começam a se apresentar. O corpo de prova, né, um corpo metálico, sempre vai apresentar primeiro aqui, na verdade todos os tipos de corpos, né, independente do tipo de material, vai apresentar primeiro quando ele tem a deformação elástica e depois entra no componente plástico, certo? Isso vai acontecer nesse ensaio de tração. Essa imagem aqui, ó, do corpo de prova, no estado inicial, né, e no estado já avançado do ensaio, demonstra bem o que vai acontecer nele. O que acontece nesse corpo de prova? Esse comprimento útil é quem está sendo tracionado. Aqui são os cabeçotes que vão ser fixados na máquina, né? E ao longo do ensaio, o comprimento útil vai sofrendo um alongamento, uma deformação, né? Mas uma pequena região dele tende a fazer o que a gente chama de estricção, que é o quê? Que além de se alongar longitudinalmente, ela também vai sofrer uma redução maior, né, no seu diâmetro. Vai sendo estrangulado. Isso aqui acontece mais na fase final do ensaio. Vou mostrar a vocês já no diagrama, né? E é exatamente aqui que o corpo vai romper e o ensaio vai parar. Mas à medida que esse ensaio vai sendo realizado, o que acontece? O que esse equipamento vai fornecendo? O que essa máquina universal de tração vai fornecendo para a gente? Ela fornece os resultados do ensaio através de um diagrama, de um gráfico. Ela vai registrando, né, temporalmente aqui um gráfico esse gráfico ele pode ser construído de várias formas, né, com coordenadas que podem se apresentar de várias formas, mas o normal, né, o mais usual, são gráficos que registram aqui a tensão gerada em função da deformação provocada. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ó? O corpo de prova fixado na máquina, né? Os cabeçotes, aqui a amostra, os cabeçotes e o comprimento útil. À medida que a célula de carga, né, vai tracionando esse corpo, à medida que ele vai sendo tracionado, que a tração vai sendo realizada, um gráfico vai sendo construído e registrando a tensão gerada no material e a deformação provocada, né? Até que aconteça o quê? A ruptura. E é daqui que se tira todas as propriedades, uma série, são até 14 propriedades e informações importantes para a utilização desse material. Isso é o que nós chamamos de ensaio de tração. Tá? O que é essa tensão e essa deformação? É importante entender o seguinte, pessoal, tensão não é carga aplicada, tá? Não é força.
Força, carga, é o que você aplica em um corpo. Tensão é o que é gerado nesse corpo em função da carga aplicada. Então, tensão, na verdade, é a carga, a força aplicada, dividido pela área transversal. Uma unidade, uma equação muito parecida com pressão, que vocês conhecem da física, né? No sistema internacional aqui, né, nós poderíamos usar aqui carga, força em Newton e área em metro quadrado, milímetro quadrado, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um caso onde você está aplicando uma carga de 40 newtons numa seção transversal de área de 4 milímetros quadrados. Então você tem uma tensão gerada por essa carga aplicada de 10 newtons por milímetro quadrado, ou 10 megapascal, que é mais usual. Então, 40 newtons de carga aplicada, de força aplicada, gerou nessa área transversal de 4 milímetros quadrados uma tensão de 10 megapascal, certo? Então, quando a gente constrói aqui esse gráfico, né, quando a máquina nos dá esse gráfico de tensão Tesla em megapascal, não foi a carga aplicada, é o que está sendo gerado em função da área transversal desse corpo. E o que seria essa deformação? Essa deformação causa um pouco de confusão, porque às vezes as nomenclaturas, as simbologias vêm um pouco diferente, dependendo do livro que você pega, né? Mas vamos simplificar essa deformação, que muitas vezes aparece como alongamento, em alguns casos. Isso é o que, pessoal? Isso é a variação do comprimento do corpo de prova, daquele comprimento útil, em função do comprimento inicial. Então, quando a gente fala aqui de deformação, eu estou tratando, né? Deformação, eu estou tratando da variação desse comprimento em função do comprimento inicial em cada instante. Certo? Em cada instante. Então, o que é essa deformação aqui de 0,02? Com essa tensão gerada aqui acima aqui de praticamente aqui, eu acho que 300 megapascal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a variação do comprimento em função do comprimento inicial foi de 0,02 milímetros por milímetro, né? De variação em função do inicial. Isso é a deformação. E quando você analisa isso ao longo de todo o ensaio, você está analisando o alongamento percentual. Eu vou devagar para vocês pegarem bem essa parte, né? E a gente não fazer confusão dessa questão depois. Aqui, por exemplo, quando eu estou tratando de alongamento percentual nesse slide, eu estou tratando do alongamento ao longo de todo o ensaio. Por exemplo, suponha que você quer saber qual o alongamento sofrido por um corpo de 12 milímetros que, submetido a um esforço axial de tração, ficou com o seu comprimento final de 13,2 milímetros. Aí, se você faz a variação desse comprimento em função do comprimento inicial, o que você teve aqui? 0,1 milímetro por milímetro. Isso é o alongamento ao longo de todo o ensaio, certo? Essa unidade, milímetro por milímetro, quer dizer o quê? Indica o quê? Que a cada 0,1 milímetros, a unidade milímetros por milímetro, indica que ocorre uma deformação de 0,1 milímetro por milímetro de dimensão do material. Se você multiplica isso por 100, isso indica que você teve 10% de alongamento em função do comprimento inicial. Mas isso, pessoal, esse alongamento é do corpo ao longo de todo o ensaio, até a ruptura. Aqui seria o comprimento inicial dele e o comprimento final que ele atingiu, certo? Aqui no gráfico, a deformação que vai sendo registrada é a instantânea, ou seja, a cada instante de tensão gerada. Aí não seria o comprimento final aqui, que está sendo usado para calcular cada deformação dessa. Não seria o comprimento do corpo de prova no final do ensaio, é o comprimento a cada instante, ou seja, instantâneo, certo? Não sei se vocês estão compreendendo bem,
mas eu posso calcular essa deformação, esse alongamento, no ensaio total ou a cada instante. Então, quando eu pego lá o comprimento inicial e o comprimento final, quando acabou o ensaio, eu estou calculando o quê? O alongamento total. Agora, se eu for pegando aqui o comprimento aqui em cada instante, eu estou calculando essa deformaçãozinha que está sendo gerada aqui e registrada no gráfico a cada instante de ensaio, juntamente com a tensão gerada, ok? Isso que é o registro do meu ensaio de tração. Vamos pegar essa curva, né, que pode ter diferentes aparências. Ela nem sempre é desse formato, algumas são desse formato, outras são um pouco diferentes. Tem um exercício aí para vocês que tem curvas diferentes. Vamos agora observar as regiões por regiões dela, tá? Aí nós vamos dividindo essa curva. Vou até simplificar um pouco esses slides aqui para pegar as informações um pouco mais sucintas, mas depois você pode ler passo a passo desses slides que vai te ajudar também. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou dividir essa curva aqui de etapa em etapa, tá vendo? Para vocês entenderem tudo que vai acontecendo ao longo do ensaio, né? A primeira coisa importante é dividir esse ensaio em duas partes em relação a essa deformação que acontece no corpo. Se você observar, aqui é uma curva, essa curva ela apresenta aqui, ó, inicialmente um comportamento linear, tá vendo? E depois ela tem uma mudança de comportamento. Eu vou usar essa curva imaginária que ela tem todas as partes possíveis, inclusive essa região linear, e depois uma mudança de comportamento. O que configura essa mudança de comportamento? É exatamente aquela deformação, aquele comportamento elástico e plástico que eu falei com vocês agora há pouco. Pessoal, enquanto a curva está se desenvolvendo com esse comportamento linear, o diagrama, a curva, está mostrando para mim que o meu material que está sendo tracionado, ele ainda está se comportando, ainda está na sua deformação elástica, ou seja, reversível. Se eu cessar a carga, ele vai voltar ao formato original. Aquela deformação vai se desfazer, vamos dizer assim. Isso é porque as ligações atômicas lá no interior da estrutura não começaram ainda a se romper e se reconstruir, causando uma deformação permanente. Então, enquanto o gráfico está se desenvolvendo dentro dessa linearidade aqui, ó, né, falei até errado, linearidade, não sei se essa palavra seria correta, né? Mas enquanto ele está tendo esse comportamento linear, né, com aqui uma tangente constante dessa curva, isso está me dizendo o quê? Está me dizendo que o meu material ainda está sofrendo uma deformação elástica apenas. Quando esse padrão mudar, isso indica que eu rompi esse comportamento elástico e estou agora dentro do comportamento plástico, ou seja, deformações irreversíveis vão começar a acontecer. E algumas curvas, tá? Algumas curvas sofrem aqui passam por esse comportamento aqui, onde a tensão meio que para, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para de sofrer esse aumento tão brusco que estava acontecendo, ele praticamente não tem oscilação na tensão e tem uma variação na deformação. Vocês estão conseguindo ver aqui essa pequena região onde eu estou passando o mouse. É a primeira mudança, né, que aconteceu aqui nesse gráfico, que está em destaque, ó, se eu chegar até ela, que está em destaque maior aqui, ó, tá? Mas aqui eu ainda estou no meu regime elástico, certo? E esse ponto aqui em cima, ó, que eu estou representando como A ou A', ele é um pouco mais difícil de se marcar. O valor exato é o que nós chamamos de limite elástico. Ou seja, é aonde acaba o comportamento elástico e começa o comportamento plástico. Essa tensão aqui, ó,
tá? Registrada aqui, ó, é o meu limite elástico. É um valor de tensão. É onde eu sei que terminou o regime elástico e começou o regime plástico. Isso aqui a nível de projeto é muito importante. Por quê? Porque normalmente os materiais são usados dentro desse limite, dentro do regime elástico. Como assim? Por exemplo, eu fiz um ensaio no material e percebi lá que o meu limite elástico, né, é de 300 megapascal, ou seja, quando eu ultrapasso a tensão de 300 megapascal, eu entro num comportamento plástico, de uma deformação que é irreversível. Aí eu já estou trabalhando em uma região mais perigosa. Normalmente, esse material vai ser submetido, né, a aplicações em que as tensões geradas são abaixo desses 300 megapascal, para que esse material nunca entre no seu regime plástico, fique sempre no regime elástico. Você pega ainda esse valor, divide por um fator de segurança, né? Aí é a tensão máxima que ele pode ser submetido, nunca vai fazer com que ele entre nesse regime plástico, a não ser por um caso lá de acidente, por algo que saiu do esperado. Então, normalmente, esse limite elástico aqui é muito importante em projeto para isso, para se determinar as tensões máximas que o material vai suportar e vai poder sofrer, né? Você nunca vai chegar a esse nível aqui de tensão em uma aplicação prática, porque aqui o material já está num estado muito perigoso, que ele pode vir muito rápido para a ruptura. Você sempre vai trabalhar com ele dentro desse regime elástico apenas. E nunca ultrapassando, então, a primeira propriedade aqui importante, que é o limite de elasticidade, a tensão máxima dentro do regime elástico, certo? Que é o primeiro item que eu coloquei aqui, ou também conhecido como limite de proporcionalidade. É uma outra informação muito importante também. Na prática, considera-se o limite de proporcionalidade e o limite de elasticidade são coincidentes, ou seja, é um outro nome que se dá, né, limite de proporcionalidade ao limite de elasticidade. Por quê? Porque enquanto o material estiver nessa região aqui, ó, nessa fase, a variação da deformação e da tensão são proporcionais. Se a tensão dobrar, a deformação também vai fazer o quê? Vai dobrar, né? A tangente aqui é constante. Você não tem uma variação na inclinação aqui, na tangente dessa curva, certo? Agora, o que acontece quando eu ultrapasso esse limite elástico, esse limite de proporcionalidade? Aí o meu material começa a entrar na deformação plástica, na fase ou no regime plástico, ou seja, as deformações passam a ser permanentes, certo? Se você cessar a carga, ali vai ter deformações que não vão ser mais reversíveis. Mas muitos materiais, né, apresentam essa pequena região aqui, ó, que nós chamamos de escoamento, mas não são todos que apresentam. Materiais muito dúcteis apresentam o escoamento, que é o quê? Que chega num determinado momento, as ligações atômicas começam a romper e se refazer na estrutura interna do material. Aí você começa a ter um alívio nessa estrutura interna. Aí o que acontece? O material escoa, ou seja, ele se deforma. Você tem a produção de uma deformação com uma variação de tensão pequena. A máquina já não está mais precisando aumentar a carga para continuar deformando, ou seja, a tensão, né, permanece quase que constante, mas o corpo continua, se deformando. Isso é o que nós chamamos de escoamento do material, essa regiãozinha aqui, tá? Essa máquina universal, pessoal, ela só aumenta a carga aplicada para quando é necessário, porque a velocidade de subida daquele travessão, a velocidade de subida, né, do cabeçote superior, ela é constante. Então, se o material não solicitar carga para manter essa velocidade constante, a máquina não vai aumentar a carga.
consequentemente a tensão também não. Mas, se o material oferecer resistência para que essa velocidade de subida continue constante, aí o que a máquina automaticamente faz? Aumenta a carga e gera um aumento de tensão. Então, essa reta que vocês estão vendo aqui, essa parte do ensaio, o que aconteceu o tempo todo? O material foi exercendo aqui uma resistência à tração, né? Mas a máquina foi fazendo o quê? Ela foi sempre aumentando a carga para produzir uma deformação. Por isso que você tem aqui um aumento de tensão. A carga está aumentando o tempo todo, né? E produzindo aqui uma tensão maior e, consequentemente, também a deformação. Chegou num determinado momento que as ligações internas começaram a romper e se reconstruir, que houve um escoamento, um afrouxamento na estrutura interna, vamos dizer assim, entre aspas. O material agora está deformando com muita facilidade, então a carga não precisa subir, não precisa aumentar. E a tensão, consequentemente, também não aumenta, certo? E o material está se deformando nessa região que nós chamamos de escoamento. Ó. Mas não é todo o gráfico que apresenta esse escoamento aqui, certo? Até que chega aqui um determinado ponto, que é o final do escoamento, que acontece o quê? No final do escoamento, pessoal, essas ligações que estão rompendo lá e produzindo esse escoamento, esse deslizamento de plano no interior do material, agora já chegam numa condição de equilíbrio, né? E começam a oferecer de novo uma resistência à deformação. Aí é a etapa que nós chamamos de encruamento, ou seja, a máquina vai ter que novamente, o material está oferecendo novamente resistência para deformar. Então a máquina vai ter que fazer o que agora? Aumentar a carga para continuar deformando. Aí é essa etapazinha aqui, ó, que o gráfico começa a subir de novo, formando essa curva que vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse, né? Isso é o que nós chamamos de encruamento. O material agora voltou a oferecer resistência, né, para se deformar. As cargas estão aumentando, consequentemente, as tensões geradas também, para continuar produzindo o quê? Deformação, certo? Essa é a etapa de encruamento, até que se chega aqui, ó, na tensão mais alta do ensaio, certo? Nesse ponto aqui é o que nós chamamos de limite de resistência. É a tensão máxima que o material pode suportar aqui, né? A tensão máxima gerada nesse material, certo? Então vamos lá. Eu venho no regime de proporcionalidade, dentro do regime elástico aqui, da deformação elástica. Quando eu saio, né, aqui no final eu tenho um limite de elasticidade, é uma tensão importante. Eu entro aqui muitas vezes no regime de escoamento, onde o material vai escoar até se acomodar novamente à estrutura interna e começar a oferecer novamente resistência à deformação. Aí eu entro na etapa de encruamento, até a hora que eu atinjo o limite o limite máximo aqui, né? O limite de resistência desse material, que é a tensão máxima que ele suporta. Aí eu começo a sofrer uma queda de tensão. Por que eu sofro essa queda que vocês estão vendo aqui? Né? O que vai acontecer agora nesse material que essa queda vai ser produzida ao longo do ensaio? Essa queda é fácil de entender, levando em consideração dois pontos. Tá? Essas curvas que nós estamos vendo aqui não são as curvas reais, que nós chamamos, são curvas de engenharia, que tem uma característica. Toda essa deformação aqui, ó, que é a variação do comprimento em função do comprimento inicial, tá? Toda essa variação aqui, essa deformação que está sendo registrada, ela não está levando em consideração algo que está acontecendo lá no interior do corpo de prova, aqui nesse corpo de prova. O quê?
a redução do seu diâmetro. Então, todo esse ensaio que está sendo registrado, ele está levando em consideração apenas a variação do comprimento e não do diâmetro desse corpo de prova, certo? Isso é muito importante, por quê, pessoal? Isso é muito importante porque até aqui, ó, até no limite de resistência, na tensão máxima, até aqui, tá? Antes desse ponto, daqui para baixo, todo o alongamento do corpo de prova aconteceu proporcional em todo o corpo de prova. Em todo o corpo de prova sofreu o mesmo alongamento, tá? O mesmo alongamento e a mesma redução de área. Até aqui. Quando chegar aqui, um fenômeno importante começa a aparecer no corpo de prova. Isso fica muito fácil de visualizar nessas duas imagens. Essa imagem aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é exatamente o que acontece no corpo de prova até o limite máximo lá de resistência dele, até o limite de resistência. Ele vai sofrer uma variação no seu comprimento proporcional ao longo de todo esse L aqui, ó, né? Mas também o diâmetro dele vai ser reduzido proporcionalmente, né, ao longo de todo esse comprimento. Ou seja, todo o comprimento vai sofrer a mesma redução de área. Mas agora, quando chega naquele ponto máximo lá, o que aconteceu? Aconteceu a formação dessa estricção aqui, ó. Agora, pessoal, essa região aqui se formou no corpo de prova. Antes não, né? Então agora toda a deformação vai se concentrar apenas nessa pequena região. Então o que vai acontecer agora? Nós vamos ter uma redução muito grande do diâmetro nessa região aqui, ó, que a máquina não vai considerar a redução de área, a redução do diâmetro, certo? E essa redução aqui vai aumentando, essa estricção vai aumentando cada vez mais. Então, quando a gente olha para o diagrama se formando ao longo do ensaio, né, a gente vai reconhecendo cada região dessa formada, o que está acontecendo lá no interior do corpo de prova. Aí, quando chega aqui, ó, se você olhar para a máquina, você começa a visualizar aquela região de estricção. Aí vai começar a acontecer essa queda de tensão no corpo de prova. Mas é por que isso acontece? É porque a máquina não está levando em consideração, tá, que aquela região se formou e a redução de área está acontecendo lá. Então você tem um pequeno erro, vamos dizer aqui, nesse cálculo de tensão, que é a carga em função da área transversal. Ao longo de todo esse ensaio, eu estou registrando aqui essa tensão apenas em função de quem? Da área inicial, do diâmetro inicial. Eu não estou considerando as reduções de diâmetro, a redução da área transversal. Inclusive, eu não vou passar a considerar aqui também a estricção. Se eu considerasse isso, não sofreria essa queda. A curva continuaria aqui ascendente até a ruptura. Então, pessoal, quando essa queda aqui acontece, é porque se formou aquela estricção, certo? Então, a gente vem no limite aqui elástico de proporcionalidade, entra no regime aqui de escoamento, encroamento, limite de resistência, aí sofre a queda porque formou a estricção, né? E o corpo vai estriccionando naquela região, naquela concentração lá de deformação, até que se rompe. Essa tensãozinha aqui, ó, registrada no gráfico, é a tensão de ruptura, certo? Olhando aqui para um gráfico com valores real aqui, ó, nós temos a parte elástica. Aqui não teve o escoamento nítido, mas mudou para o regime plástico já, né? Regime plástico. Encroamento, ó, formou a estricção e foi até a ruptura. Esse aqui é o limite de ruptura, é a tensão de ruptura, certo? Esse é todo o desenvolvimento de um gráfico, lá, tudo que acontece de um gráfico em uma curva de tração, né? Em um gráfico de tração, tudo que acontece ao longo de um ensaio.
e tudo que é registrado, que muitas propriedades saem desses valores aqui registrados. Aqui eu tenho um resumo, ó, né, do limite elástico desse material. Aí, se você olhar o limite de proporcionalidade, está um pouco acima, mas na prática eles são o mesmo, né? Aqui em cima, aqui eu tenho a região de escoamento. Aqui em cima eu tenho o limite de resistência e o limite de ruptura. Fase elástica e fase plástica. Todos esses limites são valores dados em função de quê? De tensão. Certo? Então, quando a gente fala limite de elasticidade, é um valor de tensão no gráfico. Limite de proporcionalidade, que teoricamente, que na prática é igual, é um valor. Limite de resistência é o valor da carga máxima, aqui da tensão máxima gerada. Limite de ruptura é a tensão no momento que o corpo de prova se rompe e o ensaio para. São valores de tensão, certo? Daqui, pessoal, eu tenho um pouco mais de informação aqui onde eu fui falando ponto a ponto para vocês, né, do que eu simplifiquei e resumi agora. Ó. Olha a estricção se formando aqui, ó, né? Você consegue visualizar que até aqui, corpo de prova foi alongando, né, ao longo de todo o seu comprimento útil. Quando chega aqui no limite de resistência, na tensão máxima, se forma a estricção. Ela vai se desenvolvendo até chegar à ruptura, certo? Aqui tem algumas informações que eu não vou cobrar de vocês agora. E tem aqui, ó, dois gráficos sendo desenvolvidos de dois materiais diferentes que eu quero comparar com vocês, algo importante aqui. Ó, tá? Aqui a gente está vendo o comportamento do gráfico ao longo da tração, tá vendo? Ó? Aqui é o gráfico tensão em função do alongamento, né? De uma curva para um cobre recosido, um cobre dúctil. Aqui é o cobre, comprimento útil, os cabeçotes fixando esse camarada e ele vai ser tracionado. Olha a curva se formando, ó, o regime elástico, né? Ele entra no regime plástico. Aí preste atenção agora, pessoal, que eu vou parar essa curva aqui, onde ele atingiu a tensão máxima. Começa a observar essa região central aqui dele, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Olha a formação da estricção, ó. Olha como sofre a queda, né? E leva à ruptura, né? Agora vamos ver um outro material aqui, que é agora o cobre endurecido, que passou por um tratamento térmico e foi endurecido. Sofreu um endurecimento e está mais resistente agora. Olha o que acontece nesse corpo, como ele tem um comportamento diferente do anterior. Mas o ensaio vai se desenvolvendo e formando as regiões, né, que a gente viu agora há pouco, a formação da estricção lá na tensão máxima também, ó, né, até que chega à ruptura, certo? Mas agora, comparativamente, olha como são dois materiais diferentes. O cobre recosido, que é o cobre dúctil, e o endurecido, que é o de maior resistência, de maior resistência mecânica. Olha como esse material dúctil teve um alongamento maior, ou seja, sofreu maior deformação, porém atingiu tensões inferiores. Já o material com mais resistência, que foi endurecido, né, ele sofreu deformações menores, porém suportou tensões maiores. Ele é mais resistente, porém a ductilidade, a deformação dele foi menor, certo? Esse daqui ele teve uma resistência menor, porém uma deformação, uma ductilidade maior. Está vendo como o comportamento vai variando de um material para o outro, as propriedades vão variando, isso vai ficando perceptível ao longo dos gráficos que vão sendo construídos e ao longo das tensões que vão sendo analisadas, das deformações que vão sendo analisadas. Aqui nós temos dois materiais que são cobre, porém sofreram um processo de tratamentos diferentes, geraram propriedades diferentes, tiveram comportamentos diferentes, né? E isso vai aparecendo ao longo do ensaio. As propriedades estão sendo determinadas aqui, né?
O material dúctil, esse material dúctil aqui, ó, o comportamento dele é qual? Ele vai sofrer uma estricção e uma deformação muito maior. Olha a região de fratura de um material dúctil, seria mais ou menos assim, ó, né? Com uma grande estricção, com uma grande deformação. Materiais com mais resistência, como por exemplo uma cerâmica, cerâmica tem esse comportamento aqui, ó. O material cerâmico, né? Desculpa que saiu aqui sem querer, deixa eu retornar. O material cerâmico, qual que é o comportamento dele? Ele vai atingir tensões muito altas, porém deformações muito pequenas. Seria esse gráfico aqui com uma deformação ainda menor e tensões maiores, esse laranja, certo? Por quê? Porque o material, como uma cerâmica, ele praticamente não vai deformar. Ele não vai ter estricção. Olha aqui o corpo rompido já, a fratura. Né? A fratura que a gente chama de topo a topo. Aqui seria onde o cabeçote e aqui a fratura, no comprimento útil. Você poderia pegar essa região e encaixar aqui em cima de novo, né? Que ela vai encaixar perfeitamente. Praticamente não teve deformação aqui, estricção nenhuma. Não teve estricção nenhuma e a deformação que teve foi elástica, se reverteu, era pequena, não entrou no regime plástico e o corpo rompeu praticamente sem deformação, mas provavelmente aqui atingiu tensões altas, né? Diferente de uma fratura dúctil, ó, de um material dúctil que alonga antes de romper. Tudo isso são análises, propriedades, características que saem de um ensaio de tração. Eu estou dando uma visão geral porque vocês não precisam saber isso de forma específica, não. Tá? Lá no exercício, na atividade de vocês dessa semana, o que nós temos? Um gráfico gerado para você tirar informações e uma outra questão para você gerar um gráfico e identificar esses pontos importantes dentro desse gráfico, certo? Qualquer dúvida, pessoal, se foi rápido demais, na verdade aqui foi uma aula de mais de 1 hora juntando as duas, né? Mas eu sei que fica muito mais difícil passar e receber por essa mídia que nós estamos usando. Então, qualquer dúvida, eu quero marcar esse horário com vocês, né? Para eu estar à disposição para tirar essas dúvidas, já que a gente teve esse imprevisto essa semana, e eu poder sanar todas as dúvidas de vocês, nem que eu tenha que repetir essa aula em outro horário para vocês, certo? Esse é o escopo geral. Os detalhes pontuais vocês não precisam conhecer desses ensaios, porque vocês não são engenheiros mecânicos de materiais ou civis, tá? Então essa é uma visão geral. O que se tira de fino, eu não passei porque não é necessário para vocês. Mas qualquer dúvida, se algo escapou da explicação ou foi rápido demais, não ficou muito claro, a gente vai sanar tudo ainda antes de fechar esse ano aí, essas férias, ok? Então, fiquem na paz, no sucesso aí e espero as dúvidas de vocês agora, correto? Um abraço para todos.